No dia 1º de julho a igreja celebra São Galo. São Galo, bispo, na igreja triunfante em 553. São Galo, filho de pais nobres, nasceu em 489, em Clermont. Tendo recebido uma educação exemplar, era vontade dos progenitores que contraísse matrimônio com uma donzela de nobre estirpe. Para não ver contrariados seus planos, que visavam unicamente uma vida no serviço de Deus, Galo abandonou a casa paterna e pediu admissão entre os monges do convento de Cournot, a qual lhe foi concedida depois de lhe ter dado o pai o consentimento. Galo distinguiu-se entre os religiosos, não só pelo amor à mortificação, como também pela dedicação e fidelidade na prática das demais virtudes monásticas. Dotado de um órgão vocal belíssimo, seu canto no coro era uma delícia para todos que podiam ouvi-lo. Quinciano, bispo de Clermont, descobrindo no jovem religioso qualidades superiores e vocação declarada para o estado sacerdotal, tomou-o para sua companhia e conferiu-lhe o diaconato. Pouco tempo depois, Galo recebeu um convite para a corte de Teodorico, rei da Austrásia, e lá permaneceu até o ano de 527. No mesmo ano faleceu o bispo Quinciano e o povo aclamou Galo como seu sucessor. A humildade, a amabilidade, a mansidão e caridade, virtudes que já possuía em alto grau, fizeram com que Galo, elevado à dignidade de bispo, se tornasse o ídolo dos diocesanos. Admirável era a paciência e a mansidão com que sofria injustiças e maus tratos. Houve um senador de nome Evódio, que mais tarde veio a ser sacerdote. Um dia, este senhor se esqueceu de tal forma do respeito que devia ao bispo, que, deixando-se levar pelos ímpetos de cólera, cobriu de infâmias ao superior. Galo, sem proferir uma palavra de repulso ou defesa, levantou-se da cadeira e foi à igreja. Esse exemplo de mansidão fez tal impressão em Evódio que, arrependido do procedimento incorreto, procurou imediatamente o santo bispo e, prostrando-se-lhe aos pés, humildemente pediu perdão. Galo abraçou-o com toda a cordialidade e quem pouco antes o injuriara veio a ser-lhe amigo dedicado. Muitos foram os milagres que Deus se dignou fazer por meio do seu fiel servo. Um pavoroso incêndio que ameaçava destruir a cidade toda foi extinto pela oração do santo bispo. A bênção do prelado preservou o rebanho de uma terrível epidemia que dizimara a população das províncias vizinhas. Depois de longo e abençoado episcopado, Deus o chamou para lhe dar a merecida recompensa. Galo aceitou a última e prolongada doença com toda a conformidade e paciência, até que a morte lhe abriu as portas do paraíso, em 1 de julho de 553. Reflexões. Do exemplo de São Galo, aprendamos a virtude da mansidão. Sem a mansidão não pode haver paz. Para que a paz se estabeleça e se conserve, é necessário ter paciência com os defeitos do próximo, que se suportem resignadamente as fraquezas, que se perdoem faltas cometidas. A mansidão é o único meio de desarmar o inimigo e de conquistar-lhe a simpatia. Esforça-te por viver em paz com todos. Evita tudo o que possa provocar discórdia e inimizade. Geralmente são os seguintes vícios que destroem a paz na sociedade: a avareza, o egoísmo, a soberba, a inveja, a pretensão, a teimosia, a vingança, a dureza, a injustiça, a mentira e a maledicência. O cristão deve ter toda a cautela para que nenhum destes vícios consiga alojar-se no coração. Quem quer viver em paz com o próximo deve saber perdoar, desculpar, ter paciência com os defeitos alheios e praticar a caridade por palavras e obras sempre que para isso se apresentar ocasião. Bem-aventurados os mansos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Se for possível, escreve São Paulo aos Romanos: quanto estiver da vossa parte, tende paz com todos os homens. Sigamos as coisas que são de paz. Romanos 2, rogo-vos que andeis como convém e com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em caridade. Efésios, ou longe de vós seja toda a amargura, a ira, a indignação, a gritaria e a blasfêmia. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus por Cristo vos perdoou. Efésios 4:31-32. Oliver Plunkett, irlandês, nasceu no ano de 1625, em Loughrea, numa família de nobres. Ele queria ser padre, mas para realizar sua vocação estudou particularmente na clandestinidade.
Devido à perseguição religiosa empreendida contra os católicos, seus pais o enviaram para completar o seminário em Roma, onde recebeu a ordenação em 1654. A ilha irlandesa pertence à coroa inglesa e possuía a maioria católica. Mas como havia rompido com a Igreja de Roma, o exército real inglês, liderado por Cromwell, assumiu o poder para conseguir a unificação política da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Obcecado pelo projeto, mandara até mesmo assassinar o rei Carlos I. E na Irlanda não fez por menos, todos os religiosos, sem exceção, foram mortos, além de leigos, militares e políticos, e enfim, todos os que fossem católicos. Por isso então Padre Plunkett ficou em Roma exercendo o ministério como professor de teologia. Em 1669, o bispo da Irlanda, que estava exilado na Itália, morreu. Para sucedê-lo, o Papa Clemente IX consagrou o Padre Oliver Plunkett, que retornou para a Irlanda viajando como clandestino. Dotado de carisma, diplomacia, inteligência, serenidade e de uma fé inabalável, assumiu o seu rebanho com o intuito de reanimar-lhes a fé. Junto às autoridades ele conseguiu amenizar os rigores impostos aos católicos. Porém Titus Oates, que fora anglicano e depois conseguiu tornar-se jesuíta, ingressando num colégio espanhol, traiu a Igreja Romana. Ele, para usufruir os benefícios da coroa inglesa, apresentou uma lista de eclesiásticos e leigos afirmando que tentariam depor o rei Carlos II. Nessa relação estava o bispo Plunkett, que foi condenado à morte por decapitação pública. A execução ocorreu em Londres, no dia 1º de julho de 1681. Antes, porém, ele fez um discurso digno de um santo e mártir. Segundo registros da época, o seu heroísmo na hora do martírio, somado ao seu discurso, contribuiu para a glória da Igreja de Roma mais do que muitos anos do mais edificante apostolado. O seu culto foi confirmado no dia 1 de julho ao ser beatificado em 1920. Canonizado pelo Papa Paulo VI em 1975, Santo Oliver Plunkett possui 2 sepulturas. O seu corpo está na abadia de Doveside, em Londres, enquanto sua cabeça está na abadia de Drogheda, na Irlanda. Ele foi o último católico condenado à morte na Inglaterra em razão de sua fé. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. No Monte Hor, a memória de São Arão, primeiro sumo sacerdote, irmão de Moisés e Maria, filhos de Amron. Era chefe dos levitas. Pecou pela confecção do bezerro de ouro. O sinal de ter sido confirmado por Deus como sumo sacerdote foi sua vara, que, colocada no tabernáculo sagrado, cobriu-se de folhas, flores e frutos. Porque, como Moisés, seu irmão, duvidou da palavra de Deus, não lhe foi dado o prazer de levar o povo de Israel para a terra da promissão. Viveu 123 anos e morreu no ano 1452 a.C. A arte o apresenta com o turíbulo na mão, ou com a vara reverdecida, no ornato pontifício. É padroeiro da obra dos tabernáculos. Em Vienne, França, São Martinho, discípulo dos apóstolos. Diz a lenda, destituída aliás de qualquer prova histórica, que como pagão que era, teria sido testemunho ocular da crucificação de Nosso Senhor, e dos fenômenos que a acompanharam. Profundamente impressionado pelo que vira, teria efetuado sua conversão.